Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. A pauta de hoje é localização e orientação espacial. Vamos tentar entender como funciona a dinâmica dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, das latitudes e das longitudes nessa ideia de localização no espaço geográfico. A primeira dimensão importante é que o ser humano durante muito tempo ele buscou alguns referenciais para poder se localizar no espaço geográfico. Conforme as sociedades humanas elas começaram a se desenvolver, foi criado também nelas uma necessidade muito grande de poder se localizar no espaço, se orientar no espaço geográfico. E é claro que para isso acontecer é necessário ter um padrão referencial. A bússola, a lua, o sol, os astros foram utilizados e são utilizados até hoje como efeito de localização no espaço geográfico. A Lua e o Sol foram importantes instrumentos a serem utilizados pelo ser humano ao longo de muito tempo para poder estar determinando a localização no espaço geográfico. As constelações também, como o Cruzeiro do Sul aqui no hemisfério sul, também muito importante para determinar a localização e a orientação a partir dele. A criação da bússola também foi um evento extremamente importante para poder facilitar de maneira geral essa localização e orientação no espaço geográfico. Mas é claro que somente a observação do Sol, da Lua, das estrelas, ou mesmo da bússola, só foi possível a partir da criação dos chamados pontos cardeais e pontos colaterais. São eles que são fundamentais para a orientação e localização no espaço geográfico. Vamos lembrar que a observação do Sol permitiu para a gente, ao verificar que o Sol ele nasce, apesar de aparentemente todos os dias numa mesma direção e se põe numa direção contrária, o estabelecimento de algumas direções. A direção do nascente do Sol a gente determinou como leste e a direção do poente do Sol como oeste. A partir da delimitação dessas duas grandes direções, nós tivemos também a determinação das direções norte e sul, porque verificou-se a necessidade de criação de outras direções, já que somente duas direções para se orientar no espaço geográfico seria muito pouco. Os pontos cardeais são fundamentais, os pontos mais significativos de orientação no espaço geográfico. Então, o leste, o oeste, o norte e o sul são os elementos mais significativos quando a gente tenta delimitar as direções e conseguir entender pontos de referencial geográfico e localização geográfica no espaço. Lembrando que, como o leste nasceu da observação do nascer do Sol, ele vai ser também determinante para a questão dos fusos horários, quando a gente pensar principalmente lugares que estão com horários adiantados e lugares que estão com horários atrasados. Lembrando que no hemisfério leste, os países que estão nessas regiões, as cidades, os estados, eles têm horas adiantadas em relação àqueles que estão no hemisfério oeste. Por essa dinâmica e por essa lógica criada ao longo dos tempos, na delimitação dessa orientação no espaço geográfico, de que o leste é o nascente do Sol e o oeste o poente do Sol, tá galera? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, o leste como nascente do Sol, a gente tem que levar em consideração que o Sol, ao longo das estações climáticas, ele não nasce todos os dias no mesmo lugar. Há uma pequena diferença entre esse nascente ao longo das estações climáticas, mas é certo determinar que esse é o nosso leste, tá? Como somente os pontos cardeais seriam insuficientes para a localização mais precisa no espaço geográfico, entre eles foram criados outras direções que nós vamos chamar de pontos colaterais. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. Entre o leste e o sul, o sudeste. Entre o oeste e o sul, o sudoeste. Então, outras 4 direções também foram criadas nessa dimensão de localização no espaço geográfico, que foram chamadas posteriormente de pontos colaterais. O noroeste, o nordeste, o sudoeste e o sudeste. Para uma delimitação ainda mais precisa das direções do espaço geográfico e a configuração do que a gente chamou de rosa dos ventos, nós vamos criar entre os pontos colaterais, entre os cardeais e os colaterais, os chamados pontos subcolaterais, que são norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste,
oeste, noroeste e norte, noroeste. A partir da delimitação desses outros 8 pontos, nós conseguimos uma precisão cada vez maior na orientação e na localização espacial. É claro que os pontos cardeais ainda são os mais significativos, mas pontos colaterais e subcolaterais também têm sua relevância quando a gente pensa em orientação no espaço geográfico. É claro que, com o desenvolvimento das atividades humanas, o mercantilismo, as grandes navegações, posteriormente a Revolução Industrial, a gente teve a necessidade, criou-se a necessidade cada vez maior de uma orientação mais precisa no espaço geográfico. E aí, a partir disso, a partir dessa premissa, foi determinada a criação dos chamados paralelos e meridianos, as latitudes e as longitudes. Os paralelos são essas linhas que são traçadas horizontalmente no nosso planeta, no nosso globo terrestre, nos nossos mapas de orientação geográfica, e eles são divididos da seguinte forma. Nós temos um paralelo importante e principal, que é o maior deles, que é a linha do Equador, que é essa linha que é a divisória, que vai demarcar justamente a metade do planeta, a divisão do planeta em 2 hemisférios, ou 2 metades de esfera. O que está acima da linha do Equador, por essa visão que vocês estão tendo aí, é o que a gente chama de hemisfério norte, e o que está abaixo dessa visão que vocês estão tendo aí é o hemisfério sul. Nós delimitamos também que esses paralelos eles vão de 0 na linha do Equador a 90 graus ao norte, de 0 a 90 graus a sul. É importante determinar também e levar em consideração que esses paralelos eles são também as nossas latitudes e são fundamentais quando a gente pensa na questão do clima. Nós temos alguns paralelos muito significativos, inclusive, quando determinamos as zonas climáticas da Terra. E as latitudes, além de servirem como instrumento para orientação e localização no espaço geográfico, também determinam as grandes zonas climáticas da Terra. É importante levar em consideração que 5 linhas são fundamentais nesse processo. Quais são elas? O Círculo Polar do Ártico, o Círculo Polar do Antártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Eles têm delimitação a partir dessa estrutura que a gente determinou de 0 a 90 para norte e para sul. Também padronizamos que a norte, as latitudes, os paralelos estão com numeração em graus positiva, e a sul nós temos a numeração em graus negativa dos paralelos ou das latitudes. As linhas são delimitadas, as 5 principais linhas, a partir da seguinte premissa. A linha do Equador é a de 0 grau. O Trópico de Câncer é aquele que está a 23 graus e 27 minutos ao norte. O Círculo Polar do Ártico é aquele que está em 66 graus e 33 minutos ao norte. O Trópico de Capricórnio está a menos 23 graus e 27 minutos, está ao sul. E o Círculo Polar do Antártico está a menos 63 graus e 33 minutos ao sul. Então, a norte, as latitudes ou os paralelos são linhas que são positivas, números positivos, e ao sul são números negativos, tá, galera? Isso é uma delimitação de padrão que se estipulou para poder diferenciar, já que os números para norte e para sul acabam se repetindo. Lembrando que a região que está dentro do Círculo Polar do Ártico é a zona polar do norte, aquela região que está dentro do Círculo Polar do Antártico é a zona polar do sul, a zona que está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar do Ártico é a zona temperada do norte, a zona que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar do Antártico é a zona temperada do sul, e a zona que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, sendo dividida ali pela linha do Equador, é a zona intertropical, quando a gente pensa nas grandes zonas climáticas da Terra. Claro que essa não é a nossa dimensão para hoje, porque hoje a gente está falando de orientação, mas é importante a gente levar em consideração que essas linhas, que as latitudes também têm uma relação direta com a criação das grandes zonas climáticas da Terra. Também foram criados, como necessidade para orientação no espaço geográfico, chamados meridianos. Os meridianos seguem a premissa de serem linhas que vão ser traçadas de maneira vertical sobre os globos terrestres, sobre os mapas, e diferentemente daquilo que a gente estabeleceu nos paralelos, eles vão de 0 a 180 para leste, de 0 a 180 para oeste, também chamados de leste de hemisfério oriental e oeste de hemisfério ocidental. Nós vamos delimitar a partir disso daí também, dos meridianos, as chamadas
longitudes. Assim como nós temos os paralelos relacionados às latitudes, os meridianos determinam para a gente a existência das longitudes. As longitudes também são fundamentais para efeito de localização no espaço geográfico, mas também são importantíssimas para determinar para a gente de que maneira a gente vai ter os nossos fusos horários. A partir principalmente de 1884, quando foi determinada, foi padronizada o padrão de fuso internacional que nós temos hoje, o meridiano de Greenwich ele se tornou extremamente importante, e a partir dele, para leste e para oeste, nós temos a delimitação, a determinação dos fusos horários. Não é o nosso objeto de estudo hoje, mas é importante salientar e ressaltar que os meridianos ou longitudes estão diretamente relacionados ao que a gente chama de fusos horários globais, o padrão de fuso horário que a gente tem hoje no mundo, tá? Mas para efeito de localização, nós temos longitudes a leste e a oeste, a partir da premissa que o meridiano de Greenwich é aquele que vai dividir em duas metades, assim como a linha do Equador, o hemisfério oriental e ocidental, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, duas metades, tá? Então, linha do Equador e meridiano de Greenwich são as fundamentais quando a gente pensa nas latitudes e nas longitudes, levando em consideração, tá, galera, que o meridiano de Greenwich aí é o que determina a divisão das longitudes, tá? Para um lado, para a esquerda de Greenwich, nós temos o hemisfério oeste, para a direita, o hemisfério leste, vai de 0 a 180 para o oeste, com longitudes negativas, tá, galera? Números negativos de 0 a 180 para o oeste e números positivos de 0 a 180 para leste. Também é um padrão que se estabeleceu, assim como a gente estabeleceu no norte e no sul, um lado é positivo, o outro lado é negativo. Para determinar o padrão de localização e a localização com precisão, o que nós fizemos foi cruzar essas linhas de latitude e de longitude, de paralelos e meridianos. Todos os pontos sobre a superfície terrestre possuem uma latitude e uma longitude cruzando esse ponto, e aí a gente tem uma precisão na localização geográfica, levando em consideração que todos os pontos, seja latitude ou longitude, são delimitados em graus, minutos e segundos. Nós temos uma orientação precisa quando a gente consegue cruzar esses pontos. Qualquer cidade no mundo tem um ponto, tem dois pontos, duas linhas cruzando esse ponto, e isso é o que a gente chama de coordenada geográfica, é esse cruzamento da latitude e da longitude. Podemos também levar em consideração que importantes instrumentos hoje de localização geográfica, como o GPS, eles utilizam essas linhas para a delimitação da localização no espaço geográfico. E é ela que permitiu esse desenvolvimento das coordenadas geográficas, que hoje a gente pudesse ter um padrão mais seguro para poder se orientar dentro do nosso planeta, dentro do espaço geográfico de maneira geral. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui, a participação, eu agradeço vocês estarem aqui. Daqui a pouco a gente volta com uma outra pauta importante para desenvolvimento das características da geografia no nosso dia a dia, para entendimento dessas pautas geográficas que tanto são importantes para a gente. Obrigado e até a próxima. Fui!